Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvar a Deus mais uma vez estar neste santuário para adorar com os irmãos a este Deus tão bom, tão maravilhoso, que tem nos ajudado tanto. E essa é a razão de estarmos aqui esta noite para tributar a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nossa alegria é sempre a mesma. Uma alegria renovada quando se reunimos com a igreja, porque sabemos que é um milagre da parte de Deus, não é? Em vista de tantas dificuldades que temos enfrentado, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor nosso Deus. Glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias e vamos ler um texto das Sagradas Escrituras, Carta aos Hebreus, no capítulo 11, glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos ler de 1 a 6. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 2. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Todos dizem amém, graças a Deus. Amados irmãos, quero convidá-los agora para a palavra de Deus. Já ouvimos louvores essa noite e agora vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, que já há algum tempo estamos falando sobre frutificação. Na semana passada falamos sobre o fruto da mansidão, ou o aspecto da mansidão. Hoje vamos falar sobre o aspecto da fé. São 9 aspectos no fruto do Espírito e nós estamos meditando hoje sobre o aspecto da fé, ou o fruto da fé, como queira. Eu coloquei aqui, conhecendo o fruto da fé. Parece que a gente já sabe tudo de fé, mas Deus sempre tem algo novo para nos revelar. Glória a Deus. E quando se fala de fé fruto, é uma fé toda especial. É uma fé específica. É uma fé que nem sempre nós falamos, porque essa fé, ela é diferente. Ela brota do caráter cristão. É diferente daquela fé que você a tem, a usa para adquirir alguma coisa. Essa fé, ela é demonstrada no caráter do cristão. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Então a palavra-chave hoje é fé, não é? Fé. Vamos conhecer a natureza da fé no Antigo, no Novo Testamento. E é importante dizer aos irmãos que em algumas versões já não usa mais a palavra fé, mas a palavra fidelidade. Olhando os originais, é a mesma coisa, não é? Quando fala de fé fruto, está se falando de fidelidade no caráter do cristão. Glória a Deus. Fidelidade, podemos definir que é a qualidade pela qual alguém é cheio de fé. Ou toda pessoa cheia de fé, desta fé fruto do Espírito, ele possui fidelidade. Amém, meus irmãos? A fé é um dos grandes temas da Bíblia. Você lendo a Bíblia, é impossível não se deparar com a fé. Desde o princípio, lá Gênesis 4, quando
Caim e Abel resolveram cultuar ao Senhor, né, levaram as suas ofertas a Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Ali não temos muito a entender por que Deus, né, rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Mas quando você chega aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 4, diz que pela fé, né, Abel ofereceu a Deus o quê? Maior sacrifício do que Caim. Então, a diferença não foi nos produtos, não é? Eu já ouvi alguém dizer, Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele levou macaxeira. E macaxeira não é tão bom? Não é? Levou mandioca, levou batata, nada disso. Não foi o produto, não, porque Abel levou cordeiro, nada disso. A Bíblia está dizendo aqui que o segredo foi a fé. É? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Então, o que faz diferença em nosso sacrifício, em nosso culto a Deus, não é o tamanho, não é o tipo, é a fé. O que é que Deus vai aceitar do nosso sacrifício? É se fizermos com fé, ou pela fé. Glória a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui essa noite? Oferecendo a Deus um sacrifício. O culto é um sacrifício. E Paulo disse que esse sacrifício precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é que vai fazer a diferença no nosso culto? Quem é que Deus vai aceitar e quem é que Deus vai rejeitar? Aquele que não oferecer por fé está perdendo o seu tempo. Mas aquele que cultua pela fé, Deus recebe, Deus aceita e Deus recompensa os seus servos. Na verdade, no culto, irmão, tudo deve ser feito por fé. Você chega aqui, dobra o joelho e ora. E fala com Deus. Como? Pela fé. Que não tem imagem, você não está vendo Deus, mas pela fé você dobra o joelho e fala aqui e crê que Ele está ouvindo lá no céu. Você canta pela fé. Está cantando, não é para alguém, é para Deus. Então, você acredita que o seu louvor, você está louvando aqui, mas o louvor está subindo à presença de Deus. Você está ofertando, você está contribuindo, você está pregando, você está ouvindo, você está prestando o seu culto a Deus pela fé, acreditando que Deus está aceitando a sua oferta, o seu sacrifício, o seu culto, é tudo que podemos dar a Deus. Então aprenda isso, que vai fazer a diferença no seu culto é se você está cultuando pela fé. Desde o início da Bíblia nós já aprendemos isso, não é? Glória a Deus. Não podemos dissociar Deus da fé, não pode. Glória a Deus. Deus está atrelado à fé, porque para nós chegarmos a Deus tem que ser através da fé. Deus é o autor da nossa salvação. A graça nós sabemos que é a origem, mas o canal é a nossa fé. Pela graça sois salvos. Então a graça é a origem de tudo. Se não for a graça, nós não alcançamos nada. Graça é um favor imerecido. Então a graça é a origem de tudo. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Então o canal é a fé. Por onde chegamos é pela fé. Glória a Deus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus é o autor de tudo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, não podemos dissociar Deus da fé. Nosso relacionamento com Deus está apoiado na fé. Todo o nosso relacionamento, todo o relacionamento do cristão está apoiado na fé. Se fosse em fé, não chegamos nunca a Deus. Não alcançamos Deus. Não sentimos Deus. Tudo tem que estar apoiado na fé. A crença no Evangelho, a crença na palavra. Aos Romanos capítulo 1, versículo 17, olha o que é que o apóstolo diz aí. Porque nele em que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu estou lendo aqui na Bíblia, na NVI, diz de fé em fé, do princípio ao fim, pela fé. Glória a Deus. Então, se descobre Deus, a justiça de Deus, pela fé.
Você só alcança, né? A justiça de Deus só é manifestada ao homem se for pela fé. Glória a Deus. Por que é que muita gente não consegue entender o mistério do Evangelho? O mistério da salvação? Porque ele quer coisas palpáveis que ele consiga pegar. Né? Nós estamos numa geração de Tomés, né? Que para crer tem que ver. Aqui não tem que ver para crer, aqui tem que crer para ver. Nele, no Evangelho, se descobre, se entende a justiça de Deus de fé em fé, isto é, fé do princípio até o fim. E outra coisa, você não pode desistir da fé, não. Começou na fé, tem que ir na fé até o fim. Glória a Deus. Quantos anos você tem de fé? 5 anos de fé? Tem que ir até mais adiante, vai até o fim. Fé até o fim. Tem que crer até o fim. Tem gente que começou crendo e no meio do caminho desiste de crer, perde a benção. Fé é de fé em fé, de fé em fé. É como se fosse um degrau até chegar lá. Você vai subindo de fé em fé, mas não pode sair da fé. É fé do começo até o fim. O justo viverá da fé. Você citar essa palavra, o justo viverá da fé. É fé segunda, fé terça, fé quarta, fé quinta, fé sexta, sábado, domingo, segunda de novo, de janeiro a dezembro, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso abrir mão, eu tenho que ir pela fé, pela fé, pela fé, pela fé que uma vez me foi dada. Cantem! Para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor. E agora? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. É de fé em fé até chegar no céu. Porque o justo viverá da fé. A fé também é o alicerce, irmão, do nosso relacionamento com Deus. Tudo está ou deve estar alicerçado na fé. Glória a Deus. Foi isso que lemos essa noite, Romanos, ou melhor, carta aos Hebreus, capítulo 11, começando do versículo 1. Ora, a fé, leiam vocês, 1, 2, 3, está no monitor. Ora, se você não observou na sua Bíblia ainda, observe, destaque isso. A fé é o firme, o quê? O que é fundamento? A base, o alicerce, não é? Glória a Deus, no nosso relacionamento com Deus, o alicerce é a fé. Glória a Deus. Por isso nós precisamos tanto de fé. Glória a Deus. Na NVI diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quem tem fé não tem dúvida. Ou você tem dúvida ou tem fé. Ou você crê ou não crê. Porque a fé é a certeza. Digam comigo bem bonito. Diga, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que é que você está esperando? Pois diga alguém aí, diga, pois tenha certeza que você vai receber. Certeza. A fé é a certeza, é o alicerce, é o fundamento. Eu repreendo toda dúvida, eu repreendo toda incredulidade. Sai a incredulidade deste coração, desta vida, para crer que a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a certeza daquilo que esperamos. Agora, é importante os irmãos entenderem isso. Há diferentes aspectos da fé. Há diferentes tipos de fé. E um desses tipos de fé é o que nós vamos estudar essa noite. Fé fruto. Fé fidelidade. Fé que faz parte do caráter
do cristão. Nem sempre nós estudamos isso, mas é muito importante. Esse tipo de fé, ela é comprovada pela nossa fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos nossos cônjuges, fidelidade aos nossos irmãos, fidelidade nos nossos tratos, fidelidade nos nossos compromissos. Glória a Deus. É fé, fidelidade. Fidelidade de caráter. Glória a Deus. Quando eu produzo esse aspecto do fruto do Espírito, eu sou fiel no meu caráter, nos meus atos, nas minhas ações, e assim se manifesta esse fruto da fé. Diga amém por isto. Ela é demonstrada pela nossa lealdade. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, nesta noite, o objetivo é ajudar a cada um de vocês, a cada um de nós, para exatamente produzir este fruto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos identificar os tipos de fé para a gente entender exatamente o que é esse fruto chamado fruto fé ou fruto fidelidade. São 6 tipos de fé. Glória a Deus. Não é? A tradução atualizada, o NVI, diz fidelidade. Diz gozo, amor, gozo, paz. Diz longanimidade, benignidade, bondade. Aí diz fidelidade, mansidão e temperança. Aí está na RC, né? Na Almeida Revista Corrigida, mas se colocar na RA, na atualizada, vai dizer fidelidade. Fidelidade, porque tem a ver com a nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. O sentido mais amplo, né? De fé, fé dom, fé fruto do Espírito. Então, vamos entender isso nos 6 tipos. Vai ficar fácil você compreender essa noite. Primeiro tipo de fé. Fé natural. Diga comigo, fé natural. É o primeiro tipo de fé que a gente precisa saber que existe. A fé natural. Todo homem, ele precisa dessa fé. Senão ele não vive. Não é? Glória a Deus. A fé natural. Todos nascem com essa fé. Não é? Está relacionada ao raciocínio humano, ao acreditar na vida, ao acreditar nas coisas. Quando você vai tomar um avião, você precisa dessa fé. Né? Senão você nunca vai andar de avião. Tem gente aqui, não sei aqui, mas eu conheço gente que nunca andou de avião porque tem medo. Eu já vi pessoas chegar no aeroporto, ficar olhando assim, eu entrar aí, esse bichinho subir, sobe e cai. E não anda. Né? Outros andam, misericórdia, em tempo de morrer. Mas você precisa desenvolver essa fé, a fé natural, para crer nas coisas naturais. Não é? Glória a Deus, a gente entra no avião acreditando que o avião vai subir, que o piloto é um homem preparado, que vai saber conduzir aquele avião, ele vai decolar, vai aterrissar e a gente vai chegar no destino. Isso é fé, é uma confiança, glória a Deus. Todos os dias nós precisamos desse tipo de fé. Quando comemos, você come, especialmente uma comida feita por alguém, você tem que comer pela fé, Tem que comer acreditando que aquela comida não vai lhe fazer mal. Não é? Quando você come, você se alimenta, você está crendo que aquele alimento é para o seu bem. Isso é fé. É um tipo de fé. Não é? Se bem que a Bíblia manda orar toda vez que come. Não é? E às vezes a gente ora e Senhor, repreende todo o mal. Glória a Deus. Não é? Mas é fé. Você come porque você crê, porque você está confiando. Quando vamos atravessar uma rua, um cruzamento, um trânsito, não é? Você tem que ter fé. Senão você fica o tempo todo ali. Eu já vi pessoas assim, né? Com medo de atravessar a rua. Isso é falta de fé. Fé natural. Né? Você não está acreditando que vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Precisamos de fé para tudo na vida. Nossas relações com as pessoas. Temos que acreditar nas pessoas. Eu tenho ouvido por esses dias, já ouvi isso de alguém. Dizer, eu não me relaciono com ninguém, porque eu não confio em ninguém, eu não acredito em nada. Isso é falta de fé. Você tem que crer, você tem que acreditar. Glória a Deus. Se alguém não é fiel, se alguém não corresponde, aí é outra coisa. Mas você não pode viver sem acreditar nas pessoas, sem acreditar no mundo, sem acreditar na vida. Nós temos que crer. O agricultor, por exemplo, ele é portador de uma fé natural. Imagine vocês, o agricultor às vezes tem pouco dinheiro. Ele pega aquele dinheiro, compra de semente, cava e enterra a semente. Meu Deus, o que é isso? É fé, não é? Por que é que ele faz isso? Porque ele acredita que aquela semente que ele semeou, Deus vai mandar chuva, a semente vai germinar, vai nascer, vai produzir e ele vai ter de volta aquilo que ele semeou.
Isso é fé, não é? Então, a fé é natural. O homem em si, ele precisa dessa fé natural. Número 2, vem o segundo tipo de fé. Fé salvadora, ou fé salvífica. Fé para salvação. Aí já é um outro tipo de fé. Glória a Deus. Essa fé é um presente de Deus para nós. Quem tem fé, irmão, para alcançar a salvação, devia dar um glória a Deus bem alto essa noite. Nem todos têm essa fé. E a Bíblia diz lá em João que a fé não é de todos. Nem todos têm essa fé. Às vezes você fica, mas aquela pessoa já ouviu tanto evangelho, eu já preguei tanto para ela, não é? Mas, por que ela não crê? Porque ela não recebeu ainda fé para a salvação. Não desenvolveu essa fé que você desenvolveu. Você é um filizardo, você é um presenteado. Vamos de novo para Efésios 2:8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem, é o quê? É um presente de Deus. Fé salvadora é um presente que Deus lhe deu. Agradeça a Ele todo dia, toda hora. Diga, Senhor, obrigado, porque Tu me deu esse presente maravilhoso da fé, para crer que eu posso ser salvo. Eu já evangelizei muito por aí e eu ouvi a pessoa dizer assim, meu irmão, meu pastor, eu acredito nada que alguém comendo feijão e farinha e está salvo. Quem já ouviu essa palavra? O que é que tem a ver feijão e farinha com a salvação? É? Glória, mas como é que a gente crê nisso, irmão? A gente crê pela fé, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o canal, a fé é o meio, né? A fé é o meio. E isso não vem de vós, é um dom. Paulo está preso lá em Filipos, só para lembrar vocês, Atos 16. Né? Acontece aquele terremoto, né? Carcereiro, quando desperta, né, da queda que levou, do susto que tomou, as portas dos cárceres estão abertas, e ele imagina que foram embora todos os presos, e na situação dele ali ele ia ser morto, né? Porque deixou fugir todos os presos. Aí pega a espada para suicidar. Paulo diz, não faças tal, todos aqui estamos. Mas naquela hora ele recebe fé para a salvação. Onde é que eu vou descobrir que aquele carcereiro recebe fé para a salvação? Na pergunta que ele faz, na resposta que ele recebe e na atitude que ele toma. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Resposta: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele dobra o joelho e aceita Jesus, leva Paulo para sua casa, lava, aleluia, as pisaduras, e daqui a pouco já estava sendo batizado nas águas. Glória a Deus. Então aquele moço recebeu fé para salvação. Então tem fé natural, tem fé salvífica ou fé salvadora, tem fé viva, é um outro tipo de fé. O que é a fé viva, pastor? É aquela fé que você aceita Jesus e lhe mantém firme, não é? Você mantém firme na presença de Deus, crendo nas coisas de Deus, não é? Glória a Deus, com uma espiritualidade maravilhosa. Paulo disse em Romanos 5:2, vamos lá para Romanos 5:2. Ele disse que é por essa fé que nós temos firmeza. Glória a Deus. Se a pessoa não tem essa fé viva, não é? Essa fé que o mantém, glória dele, não consegue. Romanos 5:2, Paulo disse, pela fé nós temos entrada a esta graça, pela qual temos também entrada pela fé a esta graça. Pela fé nós temos entrada a graça. O canal é a fé, a graça. Aleluia. A graça é exatamente a origem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo disse, na qual nós estamos como? Firmes, nós estamos firmes, glória a Deus. Pela fé temos entrada à graça na qual estamos firmes. Então essa fé nos dá a capacidade de receber graça para permanecer firmes, glória a Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Vou direto agora ao assunto. Sabe por que você está firme na fé? Sabe por que você está firme aqui? Muitos desanimaram na vida. Você já conhece inúmeras pessoas que desistiram, desanimaram. Sabe por que estamos aqui firmes? Porque pela fé nós tivemos entrada a esta graça de Deus. Estamos firmes e por isso nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança de que breve Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta fé viva é que nos faz confiar em Deus. Não importa o que aconteça, quem tem essa fé viva, essa fé que nos mantém de pé, que nos mantém firme na graça, glória a Deus, é uma fé extraordinária, fé viva, glória, que impede que sejamos vencidos pelas tribulações. Ao invés das tribulações nos vencer, nós é que vencemos as tribulações, glória a Deus. Ela nos dá confiança na palavra. Essa fé viva faz você crer na palavra. Quem não tem essa fé viva, lê a palavra como lê qualquer livro. Por exemplo, Rui Barbosa, um homem natural que leu a Bíblia, diz lá no seu histórico, na sua biografia, diz que ele leu a Bíblia cerca de 100 vezes, de Gênesis a Apocalipse, mas não desenvolveu fé. Ele lia como um livro qualquer. E tantos outros homens que leem a Bíblia por aí. Mas quando você recebe esta fé viva, aleluia, você passa a crer, a ter confiança na palavra como palavra de Deus. Olha 2 Coríntios 4, 13, aí um testemunho de Paulo que eu achei muito maravilhoso para esta fé. Diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia. Criei. Eu creio na palavra, eu creio na palavra. Glória a Deus. Por isso eu falo a palavra. Pregadores do evangelho, homens da palavra, só falam a palavra se crer. Se não crer, não fala, glória a Deus. É melhor não falar, porque se você falar uma coisa que você não crê, não vai ter nenhum efeito, glória a Deus. Mas Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Por que é que nós pregamos a palavra? Porque cremos que a palavra ela é de Deus. Ela é poderosa, ela é maravilhosa. Quem é que nos dá esta fé? É a fé viva em Deus, glória a Deus. Mas tem também o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9, quando Paulo está enumerando os dons, e a outro, pelo mesmo Espírito, ele deu o quê? A fé. Essa fé é diferente da fé natural. Essa fé é diferente da fé para a salvação. Essa fé é diferente dessa fé viva do dia a dia que nós precisamos ter. Essa fé é um dom sobrenatural. É um dom do Espírito Santo, aleluia. É uma capacitação além do natural, glória a Deus. É uma capacitação que lhe dá o poder, a autoridade para, se possível, transportar até montanhas de um lado para outro. Eita, coisa gloriosa. Curas divinas, milagres, maravilhas. Por que é que nós oramos por um enfermo, colocamos a mão, ungimos com óleo e dizemos, sai doença em nome de Jesus, e a doença sai? Pela fé. E quando atua o dom da fé, né, essa capacitação sobrenatural, não tem enfermidade que não vá embora. Aleluia, esse é o dom da fé, é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Então vamos lá, a fé natural é uma, a fé para a salvação é outra, a fé viva do cristão para ele crer no dia a dia, na palavra e nas coisas de Deus, é outro tipo de fé. E a fé dom é outro tipo, é uma fé sobrenatural. Tem também a fé crença. Aquilo que você crê como doutrina para a sua vida. Glória a Deus. Por exemplo, aos Hebreus capítulo 11, a gente vai lendo aqui, versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para você crer nisso aqui, você precisa dessa fé como crença. Quem é que crê nisso aqui? Que pela fé os mundos, pela palavra, foram criados.
Quem tem a crença na doutrina do criacionismo. O criacionismo é um tipo de doutrina que diz que tudo que existe foi criado por Deus. O homem natural que não tem esse tipo de fé para crer naquilo que a Bíblia diz como doutrina, ele vai acreditar no evolucionismo, vai dizer que tudo é uma evolução, que foi evoluindo, e para você tirar isso da mente dele, você passa uma semana e não tira. Porque ele não tem fé para crer naquilo que você crê. Você diz assim, olha, eu creio que o mundo foi criado assim, não existia nada. A Bíblia diz que foi criado daquilo que não era aparente, não existia. E Deus chegou assim com o poder da sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz. A palavra haja é apareça. Deus disse, apareça a terra, e a terra apareceu. Deus disse, apareça luminares, e de repente as estrelas, o céu se encheu de estrela. Apareçam animais, mamíferos nos mares, e os mares se encheram de baleias, de golfinho, aleluia. Apareçam miríades de astros, aí somente a galáxia mais perto da Terra tem 100 bilhões de estrelas, e Deus chama cada uma pelo nome. Eu acredito nisso. Aleluia, não existia nada, mas ele foi dizendo, apareça, 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 apareça. Isso é criacionismo, isso é um tipo de fé que nós temos, porque nós entendemos que pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram o que, irmãos? Criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi um verme, não foi um micróbio, não foi um vírus, não foi um átomo, não foi uma célula, não existia nada. Foi pelo poder da palavra. Quem crê neste Deus maravilhoso? Quem recebeu esta fé para crer que tudo foi criado por Deus? Aleluia! Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia! Mas existe em sexto lugar, fé, fruto. E aqui eu vou me deter agora. Fé, fruto. Fé, fidelidade. Fé produzida pelo Espírito Santo na vida do cristão. Quem tem o Espírito de Deus na vida, tem fé. Aleluia. Quem tem o fruto do Espírito, produz fé. Vamos partir daí, não é? É diferente dos demais dons, mas ela tem uma qualidade interessante. Essa fé, ela cresce. Ela aumenta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 15, olha o que diz aí a palavra de Deus, 2 Coríntios 10 e 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que? Crescendo a vossa fé. Crescendo a vossa fé. Você começa desenvolvendo essa fé aos poucos. Não é? Você não já começa com aquele fruto, não. Até porque o fruto ele é pequenininho, né? Primeiro vem o botão, depois ele desabrocha o botão e vem o fruto. Assim é o fruto do Espírito em nós. Glória a Deus. Não queira logo ter aquele fruto, olha, eu tenho um fruto da minha fé, é tamanho de uma melancia. Misericórdia. Não. Vai crescendo, vai crescendo, vai aumentando. Paulo disse, crescendo a vossa fé. Essa fé, fruto, ela se desenvolve e à medida que você vai exercitando a sua fé, a sua fidelidade, glória a Deus. Eu gosto mais da versão que diz fidelidade. Aí ela vai aumentando e você vai sendo mais fiel cada dia. Aleluia. E vai desenvolvendo esse fruto maravilhoso. Olha, segundo aos Tessalonicenses 1 e 3. Veja que o apóstolo vai falar outra vez aí que cresce. Leiam vocês. 1, 2, 3. Sempre. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor aumenta de uns para com os outros. Paulo está dando um testemunho da igreja de Tessalônica.
E ele está dizendo, olha, eu dou sempre graças a Deus. Eu me alegro por vocês, porque eu observo em vocês uma coisa, a vossa fé, a vossa fidelidade cresce muitíssimo. Paulo usa aí um superlativo, né? Não é nem muito, ele diz, cresce muitíssimo, está crescendo. E o amor de cada um de vocês aumenta cada dia de uns para com os outros. Aleluia, isto é maravilhoso. Jesus falou dessa fé em Marcos 11, 22, um versículozinho bem pequeno. Jesus disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Esta fé que Jesus falou aí, não é aquela fé apenas natural. Não é a fé apenas para a salvação. É uma fé fruto, uma fé que você desenvolve do seu caráter. Glória a Deus. Fé em Deus. Fé que vem de Deus. Aleluia. Fé que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja Números, vamos voltar para Números capítulo 12, versículo 7. Vai falar aí de Moisés, não é? E vai dizer que Moisés tinha uma fé, uma fidelidade tremenda. Glória a Deus. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Fiel. Veja que a palavra já aparece fiel em toda a minha casa. A palavra usada aí, amã, é a mesma palavra usada para fé em todo o Antigo Testamento. Omã, 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 omã. É fé, fidelidade. Deus está dando um testemunho de Moisés. E Deus está dizendo, olha, meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Deus estava dizendo que Moisés desenvolvia a fidelidade. Glória a Deus. Esta fé, fidelidade, irmãos, significa em quem você pode se apoiar, se firmar, se alicerçar, confiar. Ele é sempre fiel. Ele é uma pessoa digna de confiança. A palavra aí, fiel, que Deus usa para Moisés. Moisés, ele é fiel. Ele é amã. Ele tem capacidade de você acreditar nele. Eu acredito em Moisés. Irmãos, quando eu comecei a estudar isso, eu vi a responsabilidade desta palavra. Porque se existe um tempo que nós precisamos dessa qualidade, é hoje. Nós estamos em um tempo de descrédito, concordam? Um tempo de incredulidade, glória a Deus. Mas Deus está dando testemunho. Não é Moisés que está dizendo, Deus é fiel. Uma coisa é você dizer, Deus é fiel. Outra coisa é Deus olhar para você e dizer, ela é fiel, ele é fiel, Moisés é fiel. Deus está dizendo, Moisés é digno de confiança. É uma pessoa digna de confiança. A palavra fé no Antigo Testamento tem esse sentido. Alguém digno de confiança. Aleluia, glória a Deus. Veja no Deuteronômio 32 e 20. Deuteronômio 32 e 20. Veja o que diz lá a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que os filhos de Israel, eles foram infiéis. E quando Deus disse que eles foram infiéis, é que eles não foram dignos de confiança. Veja Êxodo 18 e 21. Deus vai agora usando aquele homem para aconselhar, não é? Moisés. No capítulo 18, versículo 21, ele manda exatamente nomear homens para ajudar. E diz assim, olha Moisés, tu, dentre todo o povo, procura homens o quê? Capazes, com capacidade. Homens tementes a Deus. E o que mais? Homens de verdade. Na NVI diz homens de confiança. Homens fiéis. Moisés está sendo orientado para escolher homens, não é? O Jetro está dando conselho a Moisés, inspirado por Deus, para escolher companheiros, e disse, olha Moisés, agora não vai ser qualquer um, tem que ser homens capazes, tementes a Deus, homens dignos de confiança, homens em quem você possa confiar. Diga bem por isso, né? No Antigo Testamento a fé tem a ver com isso, com confiança, glória a Deus. Números 5, 22, tem uma coisa aí muito interessante, em Números capítulo 5 e o verso 22,
onde a gente encontra pela primeira vez a palavra amém, amém, amém. Números 5:22, como é que diz? E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. Essa palavra amém aí é omã também, quer dizer confiança, confiança, certeza, firmeza, certeza. Isso aí foi usado, não é, na lei quando havia ciúme no casal. Aí se levava a mulher, o homem levava a mulher perante o sacerdote, e o sacerdote pegava uma água, não é, e dizia, olha, você vai beber essa água, e vai dizer 2 vezes amém, amém. Se a pessoa estivesse sendo infiel, quando bebesse da água, disse que o ventre inchava e não mais produzia filhos, gerava mais filhos. Era uma água amaldiçoante. Veja que coisa terrível. Mas é pela primeira vez que a Bíblia usa a palavra amém, amém, quer dizer com certeza, com confiança, com firmeza. Então, fidelidade no Antigo Testamento tem a ver exatamente com isso, com confiança, com certeza, com firmeza. Ter fé é ter firmeza, confiança e certeza. Quem está entendendo diz amém. No Novo Testamento, a palavra já é outra, no grego é pistis, que quer dizer convicção, convicção naquilo que ouvimos. Não é? Quando você tem fé no Novo Testamento, a palavra já é usada no sentido de você ter convicção daquilo que você ouve, crer naquilo que você ouve. Por exemplo, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Então essa fé aí é convicção. Não é convicção, certeza. Você tem certeza de que a palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Quando você tem fé, você crê na palavra como palavra de Deus, de forma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos trocar isso. Quando você ouve a palavra gera fé no seu coração, e você crê que é Deus que está falando com você. Oh, aleluia. Veja São Mateus capítulo 23, 33. Jesus falando de fé aí, de confiança. Glória a Deus. São Mateus 23, 33. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o que é mais importante da lei. O que é mais importante? O juízo ou o julgamento, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus usa aí a palavra pistes, confiança. Glória a Deus. Olha, vocês se orgulham, né? Vocês se orgulham porque dizimam das mínimas coisas. Mas tem outras coisas importantes também. Jesus nem despreza uma nem a outra. Ele disse, olha, não é só isso não. Não é só dizimar não. Vocês têm que ter misericórdia e vocês têm que ter fé. Tem que ter fidelidade uns para com os outros. Quem dá glória a Deus por isto? Jesus é maravilhoso. Então, no Novo Testamento, glória a Deus, fé tem a ver com certeza, com confiança, com convicção. A palavra amém, amém se repete 25 vezes nos evangelhos. Por exemplo, Jesus sempre falava e dizia assim, na verdade, vos digo. Essa expressão, na verdade, é amém. No original, a palavra usada é amém, amém. Jesus está dizendo, olha, com certeza, na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus não estava falando uma coisa assim em dúvida, será que vai? Amém, amém, com certeza, com convicção. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então Jesus, quando fala de fé, fala de convicção, de certeza. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 2, diz que os antigos, eles alcançaram bom testemunho porque eles desenvolveram essa fé. Não foi uma fé natural, não foi uma fé para salvação, não foi uma fé dom sobrenatural, não, era esta fé, testemunho. Olha, Hebreus 11, 2 que nós lemos, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o quê?
Bom testemunho. Então tem a ver com testemunho. Eu preciso dessa fé dom, dessa fé fidelidade para ter um bom testemunho. Glória a Deus. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver esse dom em mim, em você, para acreditar em nós. Glória a Deus. Ah, pastor, mas no mundo ninguém acredita mais em ninguém. Mas no crente tem que acreditar. O crente tem que viver de uma forma que ele produza esse fruto maravilhoso da fé, da fidelidade, para ele ser acreditável, para ele ser digno de confiança. Diga glória a Deus por isso, irmão. Aleluia. Homens dignos de confiança. Esses homens eram homens dignos de confiança. Venceram pela fé. Eles criam no cordeiro que havia de vir. Matavam aquele cordeiro no altar, acreditando que um dia ia vir o cordeiro de Deus. A nossa fé, veja, a nossa fé já é baseada no cordeiro de Deus que veio, morreu para nos salvar. Aleluia. Mas seja do Antigo ou do Novo Testamento, nós sempre temos que ter fé para crer, crer no Senhor. Glória a Deus. Isso é importante a gente ver que os antigos pela fé obtiveram bom testemunho, porque eles ainda estavam na sombra. Aqueles cordeiros que eram mortos, era a sombra do cordeiro que havia de vir. Hoje nós já queremos o cordeiro que já veio, que já morreu para nos salvar. Glória a Deus. Nem sempre, nem sempre na sombra a gente vai ver a realidade. Glória a Deus. Mas sempre que é de Deus, que a coisa é de Deus, mesmo na sombra, Ele está presente. Vocês querem que eu mostre isso? No livro de Esté. Quem já leu aqui o livro de Esté todo? Aquela história que o povo de Deus estava no cativeiro, cativeiro assírio, e o rei Assuero armou toda aquela situação lá com Amã para matar o povo de Deus, para matar Mardoqueu, depois destruir o povo de Deus. Vocês lembram? Toda aquela história, Deus age, você vê Deus trabalhando, você vê Deus livrando, você vê Deus tomando providência, mas o nome de Deus não está no livro de Esté. Pode ler o livro inteiro, não tem nenhuma vez o nome de Deus, mas Deus está presente na história. Aqui eu tenho uma palavra consoladora para nós. Às vezes há eventos, há situações, há momentos na nossa vida, você procura Deus e parece que Deus não chega. Deus, me ajuda, Deus, vem aqui, Deus. Você procura Deus e Deus não chega. Você não vê Deus. Mas essa noite eu tenho uma palavra consoladora para o seu coração. Você pode não estar vendo, mas Ele está presente. Ainda que você não veja, aleluia, mas Ele está, aleluia, Ele está, glória a Deus. Você não vê Deus no livro de Esté. Toda aquela história, todo aquele perigo que o povo passou vai ser destruído, vai acabar com o povo de Israel. Não vai existir, vai matar Mardoqueu, vai matar a rainha, vai matar o israelita. Mata nada. Deus não está na história, mas Deus está presente na história. Que é que nessa noite o Espírito Santo está revelando para nós. Você pode estar passando o perigo que estiver. Parece que Deus não está, parece que Deus não está vendo, parece que você está orando e Deus não está lhe ouvindo. E essa noite o Espírito Santo está lhe revelando pela palavra. Aleluia! Ainda que você não veja o agir de Deus, mas Ele está trabalhando. Eu vou dar um rápido testemunho aqui que aconteceu comigo. No campo de Feira Grande, eu posso citar porque eu já contei isso em vários lugares. Eu estava no campo Feira Grande e entramos numa campanha de oração para Deus fazer alguma coisa. Recém-chegado, muita dificuldade, campo pequeno, e começamos a orar. Uma vigília, a gente orava todo sábado, até 1h da manhã a gente ficava orando, a igreja, às vezes um número maior, um número menor, às vezes Pedro, Tiago e João, mas ficava ali orando. Um dia eu estava orando e eu quase que entro em desespero. Eu queria que Deus agisse, já estava com algum tempo que eu estava orando, e eu não via Deus agir, e eu queria. Às vezes a gente quer ver com os nossos olhos o trabalhar de Deus. E eu comecei a dizer, Deus,
Tanto que eu oro, Deus. Tanto que eu peço. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor não está fazendo nada. Eu não estou vendo o Senhor agindo. Eu quero ver o teu agir. Eu estou querendo lembrar aqui um versículo no Salmo 79. Glória a Deus. Salmo 77. Deixa me ver esse versículo, que essa Bíblia é nova, não está marcada. 77:19. 77:19 do Salmo. Vê se coloca aí no monitor para os irmãos verem esse texto. Isso aí, foi esse verso que Deus me deu nessa oração angustiante. Eu angustiado, era mais de meia-noite, um dia de sábado, chovendo, e eu ali com uns 3 ou 4 irmãos orando. E eles assistem esse culto aqui, talvez tem irmão lá que estava comigo nesse culto. E nessa noite, na aflição que eu estava, uma voz bradou dentro da igreja, não me pergunte quem foi, nem de onde veio, porque eu não sei. Eu só sei que uma voz falou comigo e disse assim: abre a palavra e lê Salmo 77 e verso 19. E eu abri minha Bíblia, e quando eu abri a Bíblia foi este salmo aí, foi este verso aí, Salmo 77, verso 19. Leiam comigo: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Você entendeu alguma coisa? Eu também não. A gente tem que ser sincero, né? Eu falei isso mesmo para Deus. Eu abri a Bíblia, está aqui aberta na minha Bíblia, 77:19. Eu li: pelo mar foi teu caminho. Eu disse: Deus, eu não conheço de caminho no mar. Eu sei lá onde é que tem caminho no mar. Eu não sei. As tuas veredas pelas grandes águas. Eu digo: Deus, eu sei vereda aqui no mato. A gente anda no mato, tem uns caminhos estreitos que chamam o quê? Vereda. Eu digo: no mato eu sei, mas nas águas, vereda. E as tuas pegadas, tem uma tradução que diz: as tuas pegadas não se conheceram, aí diz os teus vestígios. Eu disse: Deus, como é que eu ando? Alguém anda na água e deixa rastro, deixa vestígio. Eu não estou entendendo. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim: pois é assim que eu trabalho. Eu abro caminho onde não tem caminho. Eu abro vereda onde não tem vereda. Eu estou trabalhando. Você é que não está vendo. Levante a sua mão assim para o céu nesta noite. Feche os seus olhos, aleluia, e diga: Deus, eu te agradeço. Eu é que não estou vendo, mas tu está trabalhando. Oh, diga para quem está ao seu lado aí, põe a mão no ombro como você queira e diga: você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Isso é uma resposta de Deus para muita gente essa noite. Às vezes você quer ver e você não consegue ver. Você pode não estar vendo, mas Deus está. Aleluia. Salmo 121, verso 5. O salmista diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vou repetir de novo, diga: o Senhor. Diga forte, diga: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra. Você não vê a sombra, mas ela vai atrás de você. Onde você vai, a sombra vai. Você não está vendo Deus, mas Ele é a tua sombra, a tua direita, está do teu lado, está aí, está aí, está aí. Você não precisa ver com esses olhos, mas veja pela fé. Deus está juntinho de você. Oh, aleluia, glória a Deus, é isto a fé, aleluia, é isto a fé. Fidelidade é você crer na fidelidade de Deus, acreditar que Ele está, glória a Deus. No Antigo Testamento só 2 vezes se usa a palavra fé. A primeira é para falar de alguém infiel, Deuteronômio 32:20, e Abacuque 2:4 para falar de alguém fiel, aleluia, glória a Deus. Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque é uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade.
Outra expressão diz, filhos em quem não há fidelidade. Era Deus reclamando de Israel que eles não iam se dar bem porque não tinham fidelidade. É a primeira vez que fala na fé. Agora, Abacuque 2,4 diz, a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé viverá. Oh, aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Então, amados, isso é maravilhoso. Confiança. Glória a Deus. No nosso relacionamento, há dois aspectos da fé que o escritor aos Hebreus nos faz entender. Primeiro é confiança. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aos Hebreus 10, 22. Olha que coisa linda a palavra revelada para nós. 10, 22. Cheguemo-nos. Diga comigo, cheguemo-nos com verdadeiro coração. E o que mais? Inteira certeza de fé. São coisas que Deus exige no nosso relacionamento com Ele. Chegue à presença dEle com um verdadeiro coração. Não chegue querendo enganar Deus, não chegue com subterfúgio, chegue com um coração verdadeiro. Rasgue seu coração e diga tudo para Ele. Ele quer isso de mim, quer isso de você. Que eu seja sincero, que você seja sincero. Deus não precisa nos conhecer, que Ele já nos conhece. Mas Ele quer que quando eu chegue na presença dEle, eu rasgue o meu coração. Deus, eu estou aqui só o bagaço. Deus, eu estou aqui só os pedaços. Deus, me ajuda, me junta, me trabalha em mim, faz de mim um vaso novo. Ele quer isso. Não chegue com palavras bonitas. Oh, Altíssimo. Ó Rei do Universo. Querendo enganar Deus, você está só o bagaço, ainda está querendo tapear Deus. Chegue lá rasgar Deus. Deus está aqui, esse pobre pecador, esse coitado, tenha misericórdia de mim, me recebe, me abraça, me ajeita, que eu estou todo desajeitado. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Quando você chegar no nosso relacionamento, quando ele exige isso, chegue diante dele com um coração verdadeiro. Segundo, chegue com inteira certeza. Chegar com dúvida não vai resolver nada. Deus, eu estou aqui, mas será que tu vai fazer? Será que tu não vai fazer? Será? Não chegue assim não. Deus quer que você chegue com inteira certeza de fé. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quando você chega assim, Ele age na sua vida. Aleluia. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Aleluia, aleluia. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver, Hebreus 11, 6. Glória a Deus. Ora, diga comigo, ora. Sem fé é o quê? Espera aí, vamos palavra por palavra. É impossível. O que é uma coisa impossível? Que não vai acontecer. Sem fé, não vai acontecer. Você não está crendo, pelo amor de Deus, não vai receber nada. Estou sendo bem forte aqui, mas é a palavra de Deus. É que a gente lê e parece que a gente passa por cima das coisas. Se não for por fé, não vai acontecer nada. Você não vai receber nada. Porque sem fé é impossível. Já está dizendo, é impossível. Não tem chance, pastor. Tem não. Ô pastor, mas será que Nossa Senhora não vai abrir a janela? Nem Nossa Senhora, meu. É impossível. Não tem possibilidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Existe um porquê das coisas. Por quê? Digam vocês no texto, por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus porque é necessário, porque importa, porque Deus exige isso de você. Deus não quer muita coisa da gente, não. Ele só quer que você chegue diante dele com esta fé.
acreditando. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Se Ele é, se Ele tem, se Ele faz, então Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia, diga comigo, creia. Diga para alguém ouvir aí perto de você, diga creia. A vitória só depende dessa palavrinha, creia. Acredite profundamente, tenha convicção, tenha certeza. Aleluia. Creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Os ateus caiam por terra nessa noite. Deus existe. E o que mais, pastor? E Ele é recompensador. Ele é galardoador. Aleluia. Dos que o buscam. Pergunta aí quem está ao teu lado, tu está buscando a Deus? Creia que Ele existe e Ele é recompensador. Ele é Hagamaçuiterai. Ele é galardoador, Ele vai te galardoar. Mas pastor, eu venho orando esse tempo todo e não recebi ainda, mas creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Aleluia. Confiabilidade, confiança, aleluia. Confiabilidade, digno de confiança. Que é fé no Novo Testamento, pastor? Fidelidade. Fidelidade. Alguém que confia, aleluia. Quando eu digo que Deus é fiel, no Novo Testamento, Deus é fiel. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, Deus é fiel. Sabe o que é que eu estou dizendo? Ele é digno de confiança. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Diga comigo, fiel é Deus. Fiel é Deus. Sabe o que é que você está dizendo? Ele é digno da minha confiança. Ele nunca falhou comigo. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me deixou na mão. Fiel é Deus. Aleluia, fiel é Deus. Aleluia, a Trindade, ela é toda cheia de fidelidade. Deuteronômio 7:9 diz que Deus é fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel. Marque na sua Bíblia esse versículo, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, diga comigo, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. O Deus fiel, o Deus fiel, Ele é fiel, Ele guarda a aliança, Ele guarda o conserto, Ele guarda a misericórdia, Ele guarda, Ele é fiel, Ele é digno de confiança, pode confiar, nele você pode confiar. Deus é fiel, aleluia, glória seja dada o nome de Jesus para sempre, nele podemos confiar. Jesus também é chamado de fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11 diz que quando Ele aparecer nas nuvens, estará escrito, Ele é fiel, Ele se chama fiel e verdadeiro. Jesus é digno de confiança, diga glória a Ele nesta noite. O Espírito Santo produz fidelidade e nós precisamos ser fiéis também a Ele. Aleluia! E aqui agora vem exatamente a explicação ou a aplicação da fidelidade na nossa vida. Glória seja dada o nome do Senhor. O que faz um homem ser fiel a uma mulher? O amor que ele tem. O que é que faz um crente ser fiel a Deus? O amor que ele tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade é algo baseado no amor, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Fidelidade nos dá persistência, resistência, glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles cristãos da época da carta aos Hebreus, diz que eles eram imitadores da fé.
daqueles que venceram desde a antiguidade pela fé. Vamos rapidinho para a gente não ficar devendo esse texto. Hebreus 6:12. Hebreus 6:12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas. Não seja negligente, mas seja imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade ou pela paciência herdam as promessas. Qual é o segredo para herdar as promessas? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa? Quais o segredo desse versículo para herdar a promessa? A fé e a paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Paciência e fé. E assim você vai herdar as promessas. Imite a fé, imite a fé, imite a fé. Não imite a incredulidade, não imite a covardia. Imite a fé daqueles que alcançaram as promessas. Aleluia, glória a Deus. A fidelidade na vida do cristão, ele precisa até para cumprir os seus votos, os seus compromissos. Eclesiastes 5:5 diz, é melhor não votar do que votar e não pagar. E aqui agora vem um aperto para a gente terminar. Para que é que eu preciso de fidelidade? Dessa fé no meu caráter? Para eu cumprir os meus votos. Para eu cumprir os meus compromissos. Já houve um tempo que a palavra de um homem valia mais do que dinheiro. Glória a Deus. Palavra de alguém, alguém dá a palavra, está dada a palavra, está dada. Acabou. Não precisava nem de documento. Glória a Jesus. Aleluia. Um aperto de mão valia mais do que um contrato. Mas hoje ainda é assim, irmãos? Então está faltando fidelidade. Está em falta essa fé, fidelidade. Glória a Deus. Jesus é tão lindo, Jesus é tão perfeito. E quando ele falou da sua vinda, ele disse que realmente isso ia acontecer. Quando eu li esse versículo, eu digo, mas como Jesus é tremendamente sábio. Olha Lucas capítulo 18, versículo 18, o que é que Jesus falou? Parece que ele estava vivendo com a gente hoje, no dia de hoje. Olha o que é que Jesus diz aí. Lucas 18:8. Por favor. São Lucas 18:8. Aleluia. Não estava aqui escrito, mas eu estou com esse versículo. 18:8. Quem encontrou? Leia bem alto. 18:8. Como é que diz? Quando o Filho do Homem vier. Aqui diz, quando o Filho do Homem voltar. Porventura achará fé na terra? Jesus não estava falando aí de fé natural, porque fé natural existe. Existe ou não existe? Existe. Fé para a salvação, existe ou não existe? Existe. Jesus salva todo dia. Fé é dom, existe. Tem homens de Deus usados, mulheres de Deus que têm o dom da fé. Não é? Dom da fé. Agora, fé, fidelidade, fé, caráter, fé para cumprir os contratos, compromissos, a palavra, confesso a vocês, Jesus estava falando dos nossos dias. Quando o Filho do Homem voltar, porventura, achará esta fé na terra? Mas em contrapartida, eu não me entristeço, irmãos, eu me alegro. Jesus está voltando. Se a palavra está se cumprindo, é porque Jesus está voltando. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Sabe o que ele está dizendo? Quando o Filho do Homem voltar, achará homens dignos de confiança na terra. Eita, que coisa tremenda. Quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar. E aqui eu ainda aprofundo mais o texto. Jesus não está falando aí simplesmente de arrebatamento, ele está falando de vinda em glória.
E quando ele vier, o anticristo, se hoje o espírito do anticristo já está reinando na terra, imagina a grande tribulação. Quando ele vier para salvar Israel, realmente homens dignos de confiança, não vai existir de forma alguma. Amados, isso é seríssimo. Glória seja dada o nome do Senhor. Salmo 15, 4 diz que o homem de Deus, o homem justo, verdadeiro cidadão do céu, ele cumpre os seus votos, cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Diz que ainda que ele seja prejudicado, mas ele mantém a sua palavra. Aleluia. Agora fez um silêncio, né, irmão? Dá para ouvir uma agulha caindo. Glória, porque é sério mesmo o assunto. O assunto é muito sério. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu lembro que eu tinha um carro, eu comprei um motor 0 quilômetro e fiz uma viagem e encontrei um irmão e ele disse, olha, gostei do seu carro, eu estou com o meu carro aí também, está zerado, vamos trocar. Você leva esse carro é maior do que o seu, é mais novo do que o seu, e eu senti da gente fazer uma permuta aqui nesse carro, e eu precisava de um carro maior, o carro que eu estava era um Volkswagen, um Fusca, né? Eu andava no Fusquinha assim, botava a cadeira, topava no banco de trás, ficava parecendo um gafanhoto assim com as pernas para cima. E eu acreditei naquele irmão, e não é que eu deixei o carro com o motor 0 quilômetro, eu estava amaciando o motor do carro e peguei o carro dele. No caminho o carro bateu o motor. E quando eu levei o carro para o mecânico disse, esse carro já estava com o motor batido, o senhor só fez? Só aconteceu, mas já estava acabado esse motor. Aí eu parei assim na hora, eu vou lá desmanchar. Mas aquele que é servo de Deus mantém a sua palavra mesmo que prejudicado. Se eu volto lá para desmanchar aquele negócio, tudo que eu tinha feito naquele trabalho ia cair por terra. Eu peguei, mandei consertar o carro, fiquei na cidade, esperei que consertasse e saí com o carro, depois de consertado, mas não voltei. Porque aquele que serve a Deus tem que ser assim, tem que manter sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Estou falando aqui de uma coisa que eu vivo, que eu faço. Glória, estou aconselhando os irmãos, precisamos manter a palavra, ainda que com prejuízo. Mas o servo de Deus, a serva de Deus tem que ter palavra. Aleluia. Só para quebrar o silêncio, diga aí para quem está perto de você, diga a serva de Deus ou o servo de Deus tem que ter palavra. Eita Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem é fiel, quem é leal, mantém a consistência, a perseverança, seus projetos. Deixa eu ensinar isso aqui, irmão. Tem gente que só começa e não termina nada. Isso é falta de fidelidade. Pessoas que só começam. Começa uma casa, constrói 1 metro, parou. Tem que terminar. Seja fiel naquilo que você começa, nos seus projetos, nos seus planos, na sua vida devocional. Esse ano, todo final de ano tem crente mentindo diante de Jesus. Esse ano, Jesus, eu te prometo. E Jesus olha, eu te conheço, bichinho. Esse ano eu vou orar mais do que nunca. Esse ano eu vou ler a tua palavra de capa a capa. Jesus, isso é falta de fidelidade. Tem gente que começa, lê o primeiro capítulo, já não lê mais. É falta de quê? Fidelidade. Eu vou orar, olha, agora eu vou orar mesmo. Aí ora 5 minutos, já não ora mais. Tem que ter fidelidade. Esse fruto da fidelidade se manifesta até nessas mínimas coisas. Glória a Deus, ser fiel, ter essa fé. Fruto é isso aí, é fidelidade, estudar a Bíblia, devolver os dízimos. Eu pergunto, irmão, dízimo é pagar ou devolver, irmãos? Devolver. Tem crente que diz, eu não paguei o dízimo, você não pagou, você está devendo dízimo? Dízimo não se paga, dízimo se devolve. O Senhor lhe deu e você, porque você é fiel, aí você devolve aquilo que é do Senhor. Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. Tudo, enfim, irmão, nós precisamos de fidelidade. Somos mordomos de Deus, temos responsabilidade. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade. Precisamos ser fiéis até na pregação do Evangelho. Precisamos ser fiéis na preparação da palavra para alimentar a igreja. Glória a Deus. Eu conheço obreiros que a Bíblia dele vive na mala do carro, toda empoeirada. Ele só pega a Bíblia na hora do culto e vai para o culto, chega lá, abre, ainda diz mais assim, onde eu abrir, Jesus vai falar.
Isso é falta de fidelidade a Deus, irmãos. Falta de fidelidade. Teve um que fez isso. Né? Não lia a Bíblia, não estudava a palavra de Deus. Chegava, onde eu abri, Deus vai falar. Quando ele abriu, foi entre o Velho e o Novo Testamento, página em branco. Irmão, não é possível que Jesus não tem nada aqui para falar hoje. Não é possível. Vou abrir pela segunda vez. Aí quando ele abriu, foi em Eclesiastes. O que te vier a mão para fazer, faça logo. Ele disse, oi, já melhorou, mas eu quero outra palavra. Aí abriu de novo, quando abriu foi Mateus 27. E Judas, pegando as cordas, foi se enforcar. Toma o que tu queria. Isso é infidelidade, irmãos. Glória a Deus. Tem crente que abre a Bíblia do Salmo 91 e deixa a Bíblia lá, viu? Lagartixa faz ninho, põe ovos, tira a ninhada de lagartixa e ele não pega na Bíblia para ler. Isso é infidelidade a Deus. Falando nisso, onde é que está a sua Bíblia? Levanta a Bíblia, quem trouxe Bíblia para a igreja hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fidelidade até na palavra. Glória da Bíblia diz que nós precisamos ser mordomos fiéis e prudentes. O que é um mordomo? É aquele que administra. Tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Administre, seja fiel, seja prudente. Glória a Deus. Pregue o evangelho. Isso é um dever nosso, irmão. Pregar o evangelho é mordomia. Glória a Deus. Ensinar a palavra é mordomia. Glória a Deus, sermos fiéis naquilo que nos entrega. Se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16 e 12. Seja fiel naquilo que lhe entrega. Você trabalha numa empresa, seja fiel. Você trabalha numa loja, seja fiel. Aquilo que coloca na sua mão, seja fiel. Olha, trabalha numa casa, seja fiel naquilo que você pega. Tem gente que, achei, o que eu achar é meu. Não, irmão. O que achar no chão, isso aqui, o que cair no chão é meu. Glória, não é assim não. Caiu, alguém perdeu, procure de quem é. Você é um servo fiel, um crente fiel. Há poucos dias eu vi uma pessoa que não era nem crente, nem servo, no aeroporto achou um pacote de dinheiro lá de dólar, né? E saiu procurando de quem encontrou. Olha que qualidade de fidelidade de uma pessoa. Glória a Deus, precisamos ser fiéis, né? Naquilo. Às vezes, aqui não, graças a Deus, mas eu já vi em lugares por aí que até Bíblia, se ficar no banco da igreja. Já viram isso? Aleluia. O que é isso, irmão? Falta de fidelidade. Eu trabalhei num lugar, não vou dizer o nome não, mas eu já trabalhei em lugar que tinha um problema assim. Glória a Jesus. Misericórdia. Vão estar dizendo aqui que até as panelas da cozinha somem. Você leva as panelas, imagina outra coisa, né? Fidelidade. O que eu estou falando para os irmãos aqui é fidelidade. Precisamos ter um perfeito relacionamento com Cristo. Fidelidade. Sabe por que José chegou onde chegou? Porque José era leal, José era fiel. Diga glória a Deus. Sabe por que Josué foi escolhido para conduzir o povo de Deus à terra prometida? Porque era fiel, aleluia. Sabe por que Abraão recebeu a promessa? Porque era fiel, tinha fidelidade. Eu vou parar aqui agora. Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Vou fechar aqui agora a mensagem. Glória a Deus. Gênesis 15, versículo 6. Glória a Deus, glória a Deus. 15, 6. Aleluia. O Senhor aparece a Abraão em visão. Abraão, aleluia, tem aquele diálogo com Deus. Não é? Glória a Deus. Abraão, sou teu escudo, sou o teu grandíssimo galardão. Abraão, Senhor, me has de dar um filho, Senhor. Abraão, vem cá, sai fora da tenda. Sai dos teus limites. Olha para as estrelas. Conta as estrelas. Aleluia. Aí Deus disse, assim será a tua família. Irmão, o indivíduo sem ter nenhum filho, já com quase 100 anos, a senhorinha dele lá já com 90 anos, ele já com quase 100, e Deus diz, olhe para as estrelas, o céu todo estrelado, e Deus diz assim será a tua família, vai ser grande assim, não vai dar nem para contar. Eita homem de fé, Abraão. Eita homem de fidelidade em Deus. Olha o versículo 6, o que é que aconteceu com Abraão?
Leiam vocês bem alto. 1, 2, 3. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe creditado por justiça. Diante de um quadro desse, sem filhos, a senhora com 90 anos, ele com quase 100. E Deus diz, olha para as estrelas. Ei, vê se você consegue entrar nesse mistério aí. Faz aí uma comparação da tua necessidade com a situação de Abraão. Aleluia. Vê se tu consegue aí comparar a tua incapacidade com a de Abraão naquela hora. Aleluia. Sem filhos, senhora estéril, 90 anos, ele com quase de 100 anos. Diz que Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Glória a Deus. Abraão, sai da tenda. Por que Deus manda Abraão sair da tenda? Porque dentro da tenda você tem limite na frente, tem limite atrás, tem limite à esquerda, tem limite. Saia da tenda, saia dos seus limites. Deus está dizendo, Abraão, enquanto você estiver aí dentro, você está vendo limite. E eu quero que você saia para ver que eu não tenho limite. Agora olhe para cima. Ele olha, conte as estrelas. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100. Senhor, não dá para contar. Assim será a tua família. E creu Abraão no Senhor. E creu. A palavra creu aí, Omã, quer dizer, ele viu em Deus alguém digno de confiança. Ele disse, Deus, tu nunca falhaste. Deus, tu sempre cumpriu o que tu prometeu. Eu creio, Deus. Eu acredito, Deus. Eu confio, Deus, eu vejo em ti confiabilidade. Eu creio, eu acredito de coração. Eu tenho certeza que tu vai fazer. Aí a Bíblia diz, imputou-lhe Deus. Isto por justiça. A palavra imputou aí, creditou Deus. É mais ou menos assim. Você está com a conta lá no banco zerada. Aí de repente alguém vai sentir de Deus e vai dizer lá, acredite lá 1 milhão na conta dele. Coloca lá, amanhã quando ele chegar no banco, tem 1 milhão lá depositado na conta. Vocês não estão crendo não, vocês não deram nem glória a Deus. A fé está pouca, a fé está pouca. Pergunta aí quem está atrás. Tu acredita que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Tu acredita que Deus pode fazer um milagre? Vocês acreditam que Deus ainda faz milagre? Que Deus acredita, que Deus impõe, que Deus imputa. Aleluia! Pois Abraão creu. Isso lhe foi creditado por justiça. Quer que eu diga só para terminar? Só aqui, olha quantos filhos de Abraão. Levanta a mão quem é filho de Abraão aí. Só quem é filho de Abraão pela fé e dá glória a Deus aí. Fique de pé para a gente agradecer ao Senhor por esta noite. Vamos sair daqui essa noite dizendo, Deus, tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.